Boa noite, amigos telespectadores da TV Floripa e você que nos acompanha pela internet. Está entrando no ar mais um episódio do programa Grisa TV, Olhar Pangrisiano. Hoje vamos discutir um assunto que está sendo tratado e dando muita ênfase em toda a mídia nacional. O recente caso do menino de 13 anos que está sendo investigado pelo assassinato de 4 membros da sua família. Seu pai, sua mãe, a tia-avó e a sua própria avó. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite. Aparentemente esse caso não teria nada a ver com parapsicologia, eu digo. Mas na verdade tem tudo a ver, porque esse é o resultado dos fantasmas que as pessoas criam na sua mente. Digo, e esse menino não matou nenhuma pessoa. Como eu sempre digo, ninguém mata pessoa, só mata fantasma. Porque aos poucos ele projetou fantasmas nessas pessoas. Aí nós podemos conversar sobre isso hoje. Ok, doutor Pedro. As últimas reportagens que vêm sendo vinculadas na TV trouxeram uma série de informações sobre o garoto que podiam já ter dado algumas pistas para os pais. Um dado interessante que a gente pode observar e o senhor pode analisar melhor, o menino sofria de uma doença degenerativa genética, né, a fibrose cística, que é uma doença que não tem cura, então ele teria que conviver com esse tratamento durante boa parte da vida, é uma doença que pode causar morte precoce, e além disso o menino também sofria com a diabetes. Então, como que o senhor analisa esses dois fatores no perfil psicológico do garoto? Em primeiro lugar, é que isso claramente tem como causa primeira a questão genericamente chamada de depressão. Eu falo genericamente por quê? Porque temos a depressão, que pode ser analisada sobre várias manifestações posteriores. O que é depressão? Insegurança diante do futuro, que se manifesta com 3 sintomas básicos. Tudo parece muito difícil, tudo parece sem graça, ou tudo parece sem sentido. Sentido aqui tendo o significado de direção, como se a pessoa não tivesse rumo certo, né? E depois, então, a depressão tem como causas iniciais, é a rejeição no período de gestação, como já falei aqui, no mínimo de 3, 4 gerações consecutivas. A mãe, vó, bisavó e tataravó que antecederam a chegada desse menino tiveram o processo de depressão enfatizado ou iniciado pela rejeição devido à intrauterina, que a criança se sente rejeitada. Nem sempre a mãe rejeita, normalmente a mãe não rejeita filho, eu digo. A mãe rejeita a situação difícil que o filho vai chegar. Ela tem 36 anos, então ela teve ele com 23, então é muito provável que ele tenha sido uma gravidez não planejada. Pode ser também. Só que ele também aparece, eu digo, como filho único. Sim. Que significa o quê? Que deve ter havido um parto difícil. Por quê? Isso é uma hipótese que não temos talvez como confirmá-la, mas é uma das grandes possibilidades. Então, o que significa? A mãe teve muitos cuidados com essa criança. E desde que foi diagnosticada uma dificuldade biológica nele, como essa da fibrose cística, eu digo, já os cuidados são maiores. E a pessoa passa a ser muito cuidado, você tem cuidados especiais, que tem um lado positivo, mas quando se exagera, isso se torna superproteção ou se torna uma criança mimada ou um jovem mimado, em que tudo é facilitado para ele. Isso significa o quê? Que não vai ter disciplina significativa. Embora, pelas reportagens que eu ouvi, ele seria um menino bacana, etc e tal, porque eu digo, quer ver elogios? É só ir num velório. Ninguém fala mal do defunto. Todo mundo fala bem. As qualidades dele vêm à tona. Por quê? Porque depois que o cara deita no caixão, os defeitos não incomodam mais. E, portanto, as qualidades se salientam. Então, tudo isso é muito comum. Eu falo isso desde o meu livro Liberte-se Poderista, desde os anos 80, que eu já havia constatado essa verdade, né? Que isso é verdade, não tem nada de hipótese, né? Que enquanto a pessoa está perto, os defeitos incomodam. Quando a pessoa se afasta, os defeitos não incomodam mais e salientam-se as qualidades. Por isso que é simples ver. Os namorados brigam, e daqui a pouco se separam
se afastam. E logo um diz que está com saudade do outro, e até que um começa a ir atrás do outro, e às vezes os dois, diz que não consegue viver sem o outro e tal. Por quê? Porque aí só lembra das coisas boas vividas com aquela pessoa. E talvez essas experiências de coisas boas vividas com aquela pessoa, ela não viveu com a mesma intensidade com nenhuma outra. Então parece que o seu amor, a pessoa da sua vida, é só aquela. E nós temos inúmeros casos na televisão apresentados ultimamente, de pessoas que ficam desesperadas porque foi abandonado pelo outro. Por quê? Porque tem um sentimento de rejeição profundo e porque parece que só aquela pessoa lhe responde aos seus interesses, às suas necessidades e até às coisas agradáveis, gostosas, bonitas, vividas junto com aquela pessoa. E aí então temos muitos crimes que agora até essa semana eu ouvi falar, ainda hoje, acho que ainda essa semana, que vai se enfatizar muito a criminalidade contra a mulher. E Santa Catarina está com o índice bastante elevado desse processo de agressão contra a mulher dentro de casa e companhia. Tudo isso popularmente se chama de ciúme. Mas, na verdade, as causas são muito mais profundas e muito mais significativas. Então, esse menino, ao ser protegido pelos pais, ele tem uma disciplina, porque os pais são militares. Então, para um cara ser militar, a primeira exigência é a disciplina. Se não tiver disciplina, cai fora da carreira militar, né? Que não vai dar certo nunca, né? Outra coisa, vai se enfatizar determinadas questões. Então, quando o menino se vê com uma doença diagnosticada, que ele tem esse problema de degenerativo, ele é muito inteligente. Isso é uma característica bem clara nesse menino, que ele é muito inteligente e sabe usar determinadas coisas com habilidade maravilhosa. E pelas reportagens que eu assisti, eu digo, essa é uma característica dele. E qual que era o segundo sintoma que foi diagnosticado? Diabetes. Diabetes é quando a pessoa sente falta de energia. Então, o organismo precisa guardar mais energia. E a energia mais importante para o cérebro e para o restante do corpo, eu digo, chama-se glicose. O cérebro tem dois alimentos especiais, que é o oxigênio e a glicose. E a queima da glicose no organismo é que faz o calor do corpo. E se o corpo estiver frio, está morto. Então é uma necessidade extrema e que também isso vai ter o quê? Se tem diabetes, vai ser proibido de ter determinados prazeres que são comuns nas crianças. Comer doce, comer chocolate, enfim, saborear coisas que a criança acha gostosa. E isso já começa a impor nele um conflito, porque de um lado, a ter muitos cuidados com ele, ter subproteção, ser mimado, favorece para ele fazer o que quer. Mas aí vem a proibição. Por quê? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, por causa da diabetes. Então, isso vai criar um conflito. Por quê? De um lado ele pode tudo, de um lado não pode algumas coisas de jeito nenhum. Então ele sente como se os outros fossem os inimigos dele. Aí começam a surgir os fantasmas. E os fantasmas mais próximos nesse sentido chamam-se mãe e pai, conforme a convivência do pai com a criança. A fibrose cística, doutor Pedro, é uma doença que ela pode causar morte precoce. É uma doença bastante complicada. Então isso leva a crer que ele não temia pela própria vida. Exatamente. Esse é um detalhe importantíssimo. Obrigado, Douglas, pela contribuição aí nessa observação. Por quê? Porque aí a ideia de morrer cedo, ou medo, ou como se a vida não valesse nada, desenvolve a parte da depressão, muito acentuada, que parece que a vida não tem sentido. Então ele tinha pouco tempo de vida, tem que ficar famoso em pouco tempo. Por quê? Ninguém quer morrer como Zé Ninguém. Isso é comum, tanto faz na pessoa analfabeta, quanto na pessoa... A mais letrada. O doutor da lei, como diz, né? O pós-doutorado da universidade. Então, esse sentido, essa questão vai já colocar um questionamento fundamental sobre a vida dele.
Ok? Ok, doutor Pedro, outro fato interessante que as pessoas perguntam muito para a gente nas ruas é por que os pais não reagiram. É possível que numa situação dessa de perigo, o próprio filho apontando uma arma para a mãe, para o pai, o pai fique, mesmo sendo um policial militar, fique sem condições de reagir contra o filho por ter o sentimento de proteção muito grande? Olha, eu interpreto isso de uma forma diferente. Também poderia ser viável. Essa hipótese é muito fácil de ser até comprovado. Mas eu diria assim que o que dá a entender, pela primeira reportagem, quando aquele policial primeiro, que deu a primeira entrevista para a televisão, ele falava, eu achei aquela entrevista super coerente, sabe? E desde o começo eu não tive dúvida que era o Piá, que havia matado os pais e as tias. Por tudo aquilo que eu entendo de ser humano, eu digo, e também das dificuldades que os seres humanos vivenciam. Então eu digo, primeiro, por quê? O pai poderia estar dormindo e ele pode ter matado o pai até sem a mãe estar em casa. Ou a mãe está dormindo lá no quarto, porque será que o pai estava num colchão na sala? Por que estavam dormindo separados? Será que estavam dormindo separados? É outra hipótese. Ele estaria aí por quê? Por que num colchão na sala? E assim por diante. Então eu digo essa questão, daí ele teria matado o pai primeiro, e quando a mãe aparece, ele aponta a arma para a mãe, e a mãe, como qualquer mãe, fica num dilema tremendo, fica num conflito, porque, ao mesmo tempo, tem diante dela um menino que até agora era o seu xodó, que até agora era o menino dos seus cuidados, e agora esse mesmo parece que está com o diabo no corpo, está apontando a arma para ela, e daí o que acontece? A primeira reportagem dizia que a mãe teria ajoelhado no chão, pedindo perdão, pedindo para ela não matar ela, isso e aquilo, e ele teria feito alguma manobra, porque o menino não veio dizer para mim que ele não tinha habilidade para lidar com aquela arma. Ele tinha muita habilidade, porque os brinquedos preferidos dele tinham a ver com coisas de armas, etc. Então ele era um menino treinado. E quem é treinado, ainda mais filho de policial, o pai até ensinava tiro para ele, pelo que eu vi na primeira reportagem, eu digo, e a mãe ensinava a dirigir o carro. Então era um menino que tinha muita habilidade manual, até para serem estímulos para combater essa degeneração do seu organismo e até para dar mais motivação de vida para ele. Então ele teria, que ele não queria dar mais que um tiro, parece que cada pessoa ele deu um tiro só. Exatamente. Então, ele era tão preciso no seu raciocínio, também, mostra aí a grande inteligência do menino, e mesmo o treinamento de resultados, porque ele queria resultado rápido e eficiente. Qual que é o resultado rápido da arma e com eficiência? Tiro na nuca. Nem tiro na fronte é tão fatal, porque a parte principal de todo o cérebro que tem a ver com a sobrevivência, está próximo, está no próprio cérebro reptiliano, ou pouco acima, digo, no sistema límbico. Atingir uma dessas áreas, no cérebro o cara morre. A passo que nos hemisférios direito e esquerdo do cérebro nem sempre é fatal. Tá ok, então, doutor Pedro, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Até já! Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros, sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo. Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Seria essa obra tão complexa, difícil de ser projetada e criada? Seria essa obra demasiado perigosa para existir antes? Ou essa obra, por sua grandeza, teria sido apenas iniciada
e necessitado mais tempo para ser concluída. Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta. A caçula das criaturas começa a existir. O Homo sapiens, o homem inteligente. O planeta azul tem um novo rei, o ser humano. E há 10 milhões de anos, esse ser procura-se. Tenta encontrar sua origem cosmodivina, seu equilíbrio interior, seu autoconhecimento, seu modo harmônico de ser. Nas últimas décadas, dedicou-se intensamente ao estudo das leis que regem a matéria e a cada dia o homem é surpreendido com novas tecnologias que propiciam sempre mais conforto e prazer. E ao mesmo tempo, esse ser sente-se cada vez mais num vazio existencial. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal. Um novo homem, com novos valores, com uma nova consciência, com uma nova cosmovisão. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano, discutindo hoje o caso do menino Marcelo Perseguini, de 13 anos, que está sendo investigado pela polícia por ter assassinado 4 membros de sua família. Doutor Pedro, eu queria que o senhor analisasse agora para a gente o ponto de vista da criação do menino. Tem vários dados que foram levantados pelas reportagens que indicam o seguinte. Primeiro, teve um caso isolado, um dia isolado, que o menino apareceu na escola com o olho machucado. Os colegas perguntaram para ele o que havia acontecido. Ele falou que estava brincando com uma .40, né, treinando o tiro com uma .40 do pai, e que o tranco da arma o teria machucado. Então, certo. Esse já seria um indício de que os pais em algum momento foram omissos na educação dele e que deixaram ele ter contato com coisas que não eram pertinentes à idade dele. Certo. Um outro fato que a escola chamou a atenção foi que certo dia o menino chegou no colégio e disse, se gabando para os amigos, de que o pai havia matado 2 bandidos na última noite. Os pais foram chamados pela direção da escola, né, e foi orientado que ele não deveria fazer esse tipo de comentário na frente do filho. Você acha que a forma como os pais o educaram influenciaram e o levaram para esse caminho? Bem, veja, sempre que eu inicio uma terapia ou quando faço conversa com alguém, eu costumo colocar como um parapsicólogo do Sistema Grisa. Não se trata de culpar pessoa alguma. Trata-se de entender a situação, como isso e aquilo acontece ou aconteceu, para que daqui para frente a gente possa aperfeiçoar o processo da nossa vida, para construirmos uma vida melhor e sermos mais felizes. Então eu digo, essa questão dos pais, porque os pais eram policiais, os resultados deles os deixavam entusiasmados. E os resultados obtidos por eles sempre estavam relacionados com armas e bandidos, e pessoas que eram afastadas do meio social. Como o nosso Senado e o nosso Congresso Nacional não sabe fazer leis, vamos ser direto e claro, eu digo, o que acontece? A justiça tem que ser feita pelas mãos do povo. E não adianta, a lei de todos os povos que eu conheci, de todas as civilizações que eu estudei, de toda a relação do sistema jurídico com o sistema de organização social, com o exército, polícia e companhia, e com outras formas, quando os órgãos oficiais não são eficientes na organização da vida social, a pessoa faz justiça com a própria mão. Porque sempre que há injustiça, existe ameaça à sobrevivência da pessoa. E não há nada que produz tanta insegurança, tanto medo e tanta reação automática quanto a ameaça de morte. Então, isso tudo tem a ver com isso. Então, os pais, o ambiente dos pais era esse. Então, eu digo, por isso que também deixar ele usar arma, isso e aquilo, o pai tinha até orgulho de saber que o filho já estava fazendo experiência com tal arma. Logicamente que, pelo que a gente nota, o pai e a mãe orientavam o menino para ter certos cuidados. Porque não tem nenhum momento que ele tenha, vamos dizer assim, atirado de qualquer jeito e tenha ferido alguém. Uhum. Ele se feriu com a arma pesada, mas
Então essa questão toda mostra claramente que nós temos que lembrar sempre, é filho de policiais. E os policiais, eu digo, não importa se militar ou civil, não importa se é do exército ou não, eu digo, as pessoas que usam armas, que trabalham com armas, os pais que têm nessa profissão um dos instrumentos mais importantes, como o instrumento musical é do músico, digo, como o livro é do professor, agora a internet, etc. Digo, o que acontece? Tem que perceber que tudo tem que ter equilíbrio. Não podemos deixar conduzir para os extremos. Aristóteles já avisou há mais de 2000 anos, já falei aqui mais de uma vez. Os extremos são maus. A virtude está no meio. É no centro que está o equilíbrio. Então, tudo isso conta. Então, eu digo, basta ver o ritmo do universo. Digo. Quando a Lua está se afastando da Terra, um pouco mais, ela é puxada de volta porque a eficiência da lei da gravidade se intensifica. Assim, a Lua com a Terra, com qualquer planeta, à medida não faz uma curva, não faz uma circular, uma volta redonda. Ele faz uma volta elíptica, por causa dessa questão. Quando se aproxima, a lei da inércia que puxa para o infinito, ganha mais força, então o planeta é afastado do Sol. Então assim também, temos que ter equilíbrio, temos que ter um ir e vir sempre em busca do equilíbrio, para que os exageros não prevaleçam. Então eu diria assim, que realmente os pais, tudo mostra que eram pessoas muito competentes, mas na educação, que não foi o especial deles, eu digo, não era a profissão deles, eles falharam em parte sim. Por quê? Digo, mas também tiveram um filho, e eu queria voltar a salientar isso, que a vida intrauterina é mais importante que a educação. Então, se essa criança teve essa dificuldade na vida intrauterina, que desenvolveu essas doenças, digo, só ficaram nas duas doenças, eu digo, significa que a mãe não teve uma gestação de qualidade. Porque, eu digo, os principais sintomas que uma pessoa desenvolve, que tem origem na vida intrauterina, não são genéticos, são estratégicos. O que é estratégico? Como a gestante se sente no período de gestação. Então mostra o quê? Ela vai casar com um policial. Significa que desde o seu ventre, desde que essa mulher, essa mãe do menino foi gerada, no útero da avó do menino, havia dificuldades no sentido de relacionamento com as pessoas, especialmente com o foco na justiça. Ok. Doutor Pedro, um fato importante também que foi observado nas investigações, o menino desde abril vinha jogando exaustivamente um jogo de videogame que é proibido para menores de 17 anos. O jogo ele contém gráficos extremamente realistas, os seres humanos que aparecem no jogo parecem-se muito com seres humanos da realidade, né? A parte gráfica, desenho dele. E o nome do jogo é Assassinos. Certo. E a história do jogo, o personagem protagonista, o qual ele imitou durante o crime, né, que o personagem do jogo ele vive de capuz, o menino a todo momento andou de capuz durante a execução do crime, indo para a escola com o carro, e quando chegou no colégio também. A história do personagem principal do jogo era um cara que matou a família e foi morar num galpão abandonado e se tornou o assassino de aluguel, assassino profissional. E o menino já havia dizendo há algumas semanas para os amigos que esse era o sonho da vida dele. Então parece que em algum momento ele, por ser fragilizado, por ter poucos amigos na escola, por sofrer dessas duas doenças, ele confundiu a realidade com a ficção e preferiu viver dentro daquela ficção, daquele jogo que ele teve acesso e que os pais não o proibiram. Não colocaram limites. Exatamente. Bem, veja, Douglas, aqui você focou um ponto importantíssimo. Primeiro, porque isso indica que se ele tem essas doenças, ele é depressivo. Mas para ele ser depressivo de alto grau, como ele já era, no sentido da depressão que inibe a evolução da pessoa, a mãe já era. A avó já tinha sintomas. Digo, só analisar. Eu digo, especialmente dentro da ótica do sistema Grise, isso fica evidente. Não há como não ser. Tá? Não existe outra hipótese.
Então, por outro lado, então a mãe já tinha essa dificuldade. Então, significa o quê? Que esse menino desenvolve, quando a pessoa sofre muito, desenvolve muito a imaginação e o raciocínio. Por isso nós fomos identificar no sistema Grisa que a pessoa que nasce da placenta do sofrimento, como eu falo simplificadamente, ela tende primeiro a ser depressiva, e o sofrimento desenvolve a imaginação e outras capacidades mentais, aí se torna paranormal, e o paranormal evolui tanto no seu desenvolvimento mental que ele chega a ser superdotado. Esse menino tem todas as características também de superdotado, né? Então, nesse que desenvolve muito a capacidade de usar tanto a mente racional quanto a mente imaginativa. Doutor Pedro, o menino ele nunca foi visto por nenhum psicólogo, por nenhum terapeuta. Parece que a família tinha uma necessidade de não tratá-lo como doente, de não vê-lo como um filho que necessitasse de uma ajuda especial. O senhor acha que ele deveria ter sido acompanhado? Veja, digo, a maioria dos pais, primeiro, vamos pensar em nós como gente humana, seres humanos. Quando você está com um filho doente, com alguém, você sempre reza para que ele fique curado. E todo mundo espera um milagre. Que haja a cura que os médicos classificam hoje como uma cura inexplicável. Digo, que haja um resultado que podemos chamar de milagroso. Quando a pessoa está já sendo velada, deitada na mesa ou no caixão, eu digo, o que acontece? Quantas pessoas eu já analisei que rezam até o último instante para que a pessoa ressuscite. Eu lembro disso quando minha irmã de 18 anos faleceu. Eu rezei até o último minuto para que a Salete saísse da doença que era a fatal. Os médicos já tinham dito, não tem mais cura. Ela tinha problema de câncer no sangue, como que é? Leucemia? Leucemia, exatamente. Leucemia galopante ela teve. Então, eu até o último instante, até quando eu escutei, porque na hora que ela estava para falecer, ela pediu para todo mundo sair do quarto e a mãe, ela ficou só com a mãe. E ela deitou no colo, repousou a cabeça no colo da mãe, e aí ela disse, mãe, ele está lá no fundo do caminho, ele está lá longe no fundo do caminho. Ele veio me buscar. Até hoje não temos precisão de quem vai ser ele. Mas pela fé que ela cultivava, a gente tem a impressão que ela teria visto a imagem de Jesus. Então, o que acontece? Nessa hora eu pensei, tomara que ela viu Jesus que vem salvá-la. Essa foi o meu pensamento. Não foi que era a chamada de Jesus para o céu ou para outro lugar. Eu digo, era que realmente podia ressuscitar. Então essa esperança sempre existe e também às vezes faz com que muitos pais, com menor disciplina e com menor observação dos efeitos, não procurem ajuda dos filhos na hora que precisam. Ok, com essa declaração a gente conclui o programa de hoje. Você pode continuar aprendendo sobre parapsicologia em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. O programa de hoje reprisa neste sábado e na próxima segunda-feira, às 20 horas. Quinta-feira que vem, às 21h, nós nos encontramos aqui novamente para falar sobre folclore. Boa noite e até lá!